Sabe aquele livro que tu fica pensando nele por dias e sempre que tu tá em uma conversa com alguém dá vontade de falar sobre ele? Foi exatamente assim que eu me senti depois de ler Eu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. E eu confesso que eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu realmente preciso falar sobre ele com alguém. Esse livro ele foi escrito pela Janet McCurdy, a atriz que interpreta Sam de iCarly, e o título polêmico se justifica logo nos primeiros capítulos. Ele é um livro de memórias, então a Janet ela volta lá na infância dela para contar como foi crescer com uma mãe abusiva dentro do meio midiático. E assim, eu sabia que ela tinha sofrido um abuso da mãe dela justamente por causa desse livro, mas eu não imaginava que ia ser tão terrível. Quando eu vi o título desse livro, eu pensei que ia ser uma leitura em que ia ser possível notar o ódio dessa filha pela mãe de uma forma mais clara e declarada, assim, sabe? Mas não foi bem isso que aconteceu. Uma das grandes revelações do livro é que, na verdade, a Janet, ela nem queria ser atriz para começo de conversa. E ela meio que odeia tudo que a mãe dela faz para ela. Ela odeia os presentes que a mãe dela dá, as roupas que a mãe dela escolhe, os penteados que a mãe dela faz. Mas ao mesmo tempo, ela tem essa ideia de que a mãe e ela são muito unidas e que elas são melhores amigas e que ela ama muito a mãe dela, então ela sempre aceita tudo que a mãe dela faz para ela. E essa ideia de ser atriz, na verdade, era um sonho que a mãe dela tinha e que decidiu projetar na filha, né? Porque ela não conseguiu realizar esse sonho por ela mesma. Então ela falou: por que a minha filha não pode realizar o meu sonho? E aí, como ela também tinha câncer, o que piora toda a questão, meio que obrigou a menina a seguir o sonho dela. Então o problema já começa aí, né? Porque pensa comigo, a partir do momento que a tua mãe, que é a pessoa que supostamente é a pessoa que mais te ama no mundo, é a pessoa que está ali para cuidar de ti, que tá ali para te apoiar, ela fala que uma coisa tem que acontecer, então aquela coisa tem que acontecer, né? E tu vai fazer de tudo para agradar ela. E isso fica ainda mais forte porque a mãe dela ela vivia com essa sombra do câncer, né? Então a Janet realmente fazia tudo para agradar ela, porque em muitos momentos ela ouviu que a mãe dela estava prestes a morrer e que aquela era a última ida que ela ia ter ao médico. Então tem essa questão de que o câncer ele acabou pesando muito na relação das duas. Aí ela conta ali desde o início da carreira dela, né, quando ela era uma atriz mirim que só fazia papéis coadjuvantes, até ela ficar mais velha ali e fazer as séries que a gente conhece mais, que é iCarly, tinha aquela outra também, Sam and Cat, que são as séries da Nickelodeon, né? E aí, além do abuso que ela sofreu da mãe dela, tem os abusos do criador da Nickelodeon, né, das séries da Nickelodeon, que ele foi acusado por diversos atores, e ela não aprofunda muito. Ela fala de algumas cenas, assim, que ela se sentia desconfortável de fazer e que ele meio que insistia pra a cena acontecer, mas essa história desse abuso específico, ele tá bem explicadinho na série O Lado Sombrio da TV Infantil, que tá disponível lá no Prime Video. É uma série muito boa, eu assisti ela um tempo atrás, mas tem que ter estômago, assim, porque ela é um pouco pesada. Enfim, né, fala de abuso de criança, não tem como não ser pesada. A real, gente, é que ela sofreu muito. E o pior de tudo é que quando ela começou a crescer, a mãe dela ainda fez ela desenvolver diversos transtornos alimentares para que ela ficasse pequena pro tamanho dela e continuasse pegando papéis infantis. E acabou que ela meio que acreditava assim que se ela crescesse a mãe dela ia deixar de amar ela, porque a mãe dela vivia repetindo para ela que queria que ela ficasse pequena para sempre, que ela era perfeita do jeito que ela era, que ela não podia crescer. Então isso foi entrando na mente dela e ela comprou muito essa ideia de fazer tudo que a mãe dela mandava. Inclusive, desenvolver diversos transtornos tenebrosos. E assim, gente, esse livro é realmente um gatilho para quem sofre com transtorno alimentar, porque ela é bem explícita, bem descritiva, assim, sobre a relação dela com a bulimia e com a anorexia. E boa parte do livro é ela tentando se curar disso. Chega até a ser um pouco absurdo, assim, de acreditar que alguém seria capaz de fazer isso, porque a mãe dela controlava absolutamente tudo que ela comia, ela tinha um limite de calorias por dia que ela podia ingerir,
E sempre que algum médico ou algum professor percebia que ela estava com um peso menor que o ideal e chamava a mãe dela para conversar, ela tentava enrolar a pessoa, né? Falava que depois eu vou falar com ela, eu vou cuidar melhor, não sei o quê. Sendo que era ela que incentivava esse comportamento nela, né? E essa questão da mãe dela não deixar ela crescer era porque ela não deixava mesmo, assim. Ela conta que quando ela tinha 16 anos, a mãe dela ainda dava banho nela, não deixava ela tomar banho sozinha, não deixava ela lavar o cabelo, porque ela supostamente não saberia lavar o cabelo sozinha. E ela fazia exames nela enquanto ela estava tomando banho, então é um abuso que ultrapassa a barreira do psicológico, assim, e passa pro físico também, né? E tudo isso deixava ela muito constrangida, né? Porque muitas vezes ela dava banho na frente dos irmãos, dava banho junto com os irmãos, então um monte de adolescente ali, sabe? Não era nem um pouco correto. E aí, conforme ela vai crescendo, ela acaba ficando um pouco mais distante da mãe, vamos dizer assim, porque ela tinha algumas gravações que eram em outras cidades, então ela precisava, né, ficar longe da mãe. A mãe dela, como ela tinha essa questão com câncer, ela tinha que meio que estar sempre perto do médico. Então, nesses momentos que ela ficava sozinha, ela fala que ela acabou querendo comer tudo que ela não podia comer quando ela estava com a mãe dela. Então, aí surgiu outro problema, né, porque ela começa a descontar as frustrações dela na comida e para não engordar, ela começa a desenvolver bulimia. E é muito bizarro, assim, porque essa mulher, ela tinha um comportamento totalmente criminoso com a filha dela, né, e mesmo depois de adulta, ela demora muito pra conseguir enxergar a mãe dela sem esse olhar de carinho, sabe? Pra conseguir enxergar a mãe dela de uma forma verdadeira, assim, do jeito que ela realmente tratava ela. E depois que a mãe dela morre, ela se vê ainda mais perdida com os transtornos alimentares e também com o abuso de álcool, porque ela fala que um dos objetivos dela era que a mãe dela ficasse viva e agradar a mãe dela. O objetivo da vida dela era agradar a mãe dela. Então, a partir do momento que ela não tem mais a mãe dela, ela não tem mais nada pra fazer, sabe? Ela não tem mais nenhum sentido, ela perde tudo. E é só quando ela tá se afundando mesmo, assim, em questão aos transtornos alimentares e ao abuso de álcool, que um namorado dela lá meio que obriga ela a procurar ajuda. E durante a terapia dela, né, mesmo ela vendo o resultado em relação à bulimia, que ela vê que ela consegue estar melhorando um pouco, ela acaba desistindo porque ela simplesmente não consegue refletir e enxergar a mãe dela da forma que ela verdadeiramente era. Então ela não consegue ver a culpa que a mãe dela tinha sobre tudo que ela tá sofrendo agora, sabe? E é muito triste, assim, ver todas as dificuldades que ela passou praticamente sozinha, assim, porque ela não tinha muitas pessoas com ela. E aí também, depois de adulta, tem essa questão com a atuação, né? Porque antes ela meio que atuava porque a mãe dela obrigava ela, então ela não tinha escolha. Mas agora ela entende que ela precisa parar com isso porque também não é algo que ela gosta, né? Ela gosta mesmo de escrever. Então ela sabe que ela tem que parar com três coisas: com a bulimia, com o álcool e com a atuação. Só que ao mesmo tempo ela entende que ela vai ficar totalmente perdida sem isso, porque foi isso que moldou toda a personalidade dela. E ela fala que na adolescência, quando ela deveria estar descobrindo quem ela estava se preocupando em interpretar outras pessoas, outros personagens, né? Então, sem esses pilares que foram para a vida dela, né? Todos esses problemas acabaram que eram pilares para a vida dela, ela mal sabe quem ela é. O livro ele também traz algumas fofocas dos bastidores, né? Porque ela teve uma treta com a Ariana Grande, porque elas faziam Sam and Cat juntas, né? E a Ariana Grande, ela tava sempre faltando nos ensaios, faltando nas gravações. E a Janet, ela tava sempre lá disposta, sempre lá cobrindo ela. Então, ela era sempre muito compreensiva, né? Elas tiveram essa treta, assim, porque enquanto a Janet tava lá fazendo algo que ela não gostava, a Ariana tava construindo a carreira que ela tem hoje e que a gente vê que deu certo. Ela também fala sobre a relação dela com a Miranda Cosgrove, que era a iCarly, né? E é muito legal de ver a amizade delas, assim, porque a Miranda foi uma pessoa que esteve sempre do lado dela desde o início, assim, e ela era uma das únicas pessoas que sabia sobre as questões dela com a bulimia, então ela sempre ajudou ela muito. Então, gente, esse livro é muito bom, eu recomendo muito. Eu acho que ele vai ficar na minha cabeça por muito tempo,
porque ele mostra muito como essas produções mirim são perigosas, né? E, claro, eu sei que não são todas as crianças que sofrem na mão dos produtores e das mães, né, e dos pais, enfim, mas não são poucos os casos de atores mirins que depois que crescem acabam tendo uma relação abusiva com álcool e com drogas, então eu acho que é algo a se pensar, assim, né, sobre a forma que a gente consome conteúdo também e como a gente passa isso para as outras gerações, né, enfim, porque acaba que tem um padrão aí sim, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal, que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo, tchau!